Tobey Maguire, ainda o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. O ano era 2002, só tinha um cinema na minha cidade. A fila virava o quarteirão, com cheiro de pipoca manteigada no ar e várias pessoas conversando numa expectativa muito alta. Afinal de contas, o filme era Homem-Aranha. Dirigido por Sam Raimi, estrelando o Tobey Maguire como nosso amigão da vizinhança. Você que chegou ou está próximo dos 30 anos, lembra daquela época que a gente vivia entre o analógico e o digital? Spoiler, era praticamente inexistente, nem todo mundo tinha internet e a gente ficava sabendo sobre os lançamentos em trailers, revistas e pela TV. Podemos imaginar o desafio e os custos de promover um filme naquela época. Não tinha viralização ou coisa desse tipo. Enfim, é chegada a hora. Eis que se inicia o filme e ele começa assim. O tema de abertura que marcou toda uma geração com orquestra, coral, evoca aquele sentimento de, cara, isso aqui é épico. Algo que começa em mistério, vai para o desafio e chega no momento de glória, literalmente a jornada do herói em forma de música. O nome que assina a trilha sonora é Danny Elfman, que também compôs a música de outros clássicos, entre eles Edward Mãos de Tesoura, O Estranho Mundo de Jack e Batman de 1989. I'm Batman. Algo curioso sobre Sam Raimi, antes do Homem-Aranha, ele era muito associado ao terror por causa de The Evil Dead 2 e Army of Darkness. Acho que o mais próximo que ele tinha chegado de fazer um filme de super-herói tinha sido Darkman. Aqui no Brasil, Darkman é Vingança Sem Rosto, filme que mistura elementos de ação e terror. Mas por que a Sony chamaria um diretor de terror para dirigir Homem-Aranha? Não sei. Porque o cara era um super fã do Aracnídeo. Ele cresceu lendo os quadrinhos e entendia o coração e a essência do personagem. Peter Parker era um jovem que amava sua tia, tinha problemas na escola, trabalho, responsabilidades e insegurança. O sacrifício desse personagem, criado por Stan Lee, de acordo com Raimi, ressoava com a vida dele. Mas sendo bem sincero, eu acho que o Homem-Aranha ressoa com a sua vida, com a minha e com a de todo ser humano que, apesar das adversidades, tenta seguir adiante, tenta se manter nas linhas da moralidade, seus valores, princípios, passa por inúmeras dificuldades, sejam elas psicológicas ou financeiras, e mesmo assim, sendo alguém que tem o poder de obter o que quiser, ele escolhe o caminho mais difícil porque acredita que esse é o certo. Segundo relatos de produção, Raimi nem era necessariamente o favorito inicial. O agente dele teria avisado que havia muitos outros diretores na frente. Mesmo assim, Raimi entrou na reunião e falou por cerca de 1 hora sobre por que ele entendia o personagem. Essa paixão pelo Homem-Aranha acabou sendo decisiva. É muito engraçado reassistir esse filme em que os adolescentes são retratados sem celulares, redes sociais ou assuntos da internet que estão em alta, algo que hoje é tão comum. Claro que isso foi há 2 décadas, mas como é satisfatório assistir um filme cuja preocupação é a construção da história do personagem, um cenário mais intimista, mais doméstico, sem se preocupar em se encaixar numa bolha específica, agradar uma ideologia XYZ. Eu sinto que nos dias de hoje tentam empurrar goela abaixo uma porrada de assunto político, mas não de uma maneira bem construída, bem fundamentada, e sim simplesmente para criar hype e tentar lucrar com isso. Os estúdios já entenderam a dinâmica inflamada pela polarização. Então, no final de semana, minha esposa e eu fazemos pipoca, esquecemos a existência do mundo e escolhemos um filme de 2010 para trás. É claro que existem títulos extraordinários atualmente, mas, na minha visão, esses acabam tendo elementos de construção da narrativa dos filmes mais antigos, de tempos em que o público parava 2, 3 ou mais horas para apreciar a 7ª arte. Mas esse assunto é para um próximo vídeo. Eu lembro que Homem-Aranha foi uma verdadeira febre, material escolar, brinquedos, revistas, parecia que tudo que tinha ele estampado vendia igual água. Um destaque vai para o uniforme dele, que, para a época, souberam trabalhar muito bem, mostrando os diferentes detalhes. Por exemplo, a textura do tecido, aquele padrão em relevo que você batia o olho e já lembrava do Homem-Aranha. Os olhos espelhados que refletiam os prédios,
a gente via muito isso em cartazes e pôsteres. Em uma imagem você já tinha um contexto da dinâmica do personagem com aquele ambiente de prédios que é a cidade de Nova York. Geralmente, esses pôsteres tinham aquele entardecer com o céu mais puxado para o dourado e o Homem-Aranha, claro, fazendo alguma pose de Homem-Aranha. Você chegar e se deparar com esse cartaz, cheiro de pipoca e pessoas cheias de expectativa, era quase uma experiência que te arrebatava para outro mundo. A porta da sala do cinema era quase um portal para outra dimensão. Eu sei que para muita gente pode parecer exagero, mas quem viveu isso, viveu. E para alugar o filme quando saiu em VHS e DVD, meu Deus do céu, era quase uma missão impossível. Algumas locadoras tinham mais de uma fita para conseguir atender a demanda. Homem-Aranha de 2002 foi o primeiro filme da história a passar de 100 milhões de dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Ele estreou em 3 de maio de 2002, ele fez cerca de 114,8 milhões até domingo, 5 de maio. Até então, nenhum filme tinha aberto acima dessa marca. Isso é impressionante, levando em consideração que não tínhamos essa divulgação viral como nos dias de hoje. O universo cinematográfico Marvel não era esse gigante que conhecemos. Hoje em dia, um filme de herói já puxa para outro filme, já apresenta aquele personagem que terá o seu filme próprio e por aí vai. O Homem-Aranha do Sam Raimi construiu essa base de fãs sozinho. E, sem dúvidas, catapultou os filmes futuros da Marvel, que soube usufruir muito bem desse legado, lembrando que a Marvel continua sendo a dona do personagem, enquanto a Sony Pictures detém os direitos cinematográficos do Homem-Aranha. O MCU usa o personagem por acordo entre Sony e Disney, que é a dona da Marvel. O enredo não é nada complexo, não exige muito do público para compreender a mensagem, ele não é um filme que propõe algo inovador nesse sentido, mas é cativante porque traz personagens que são tão familiares, parecem fazer parte da nossa família. Quando vejo a Tia May, interpretada por Rosemary Harris, me dá uma vontade de dar um abraço nela e falar: benção, tia, vamos tomar um café? Ou o tio Ben do Cliff Robertson, eu sinto que daria para ficar horas conversando com ele para aprender um pouco mais sobre a vida. Eu acho ainda mais cativante a relação deles como casal, o carinho, o cuidado, a admiração que são retratados no filme dentro daquela configuração de casa de subúrbio. Eles passam por dificuldades financeiras, mas continuam com fé de que as coisas vão melhorar. Essa narrativa traz uma proximidade com quem assiste tão grande do Peter Parker interpretado pelo Tobey, porque ele é um cara extremamente comum. Ele não traz nenhum atributo físico ou comportamental, como foi o Peter Parker interpretado pelo Garfield, por exemplo. É um cara boa pinta, mais molecão, descolado, bem contrastante ao Peter do Tobey. No filme de 2002, você acompanha o Peter indo de um nerd tímido, meio bobinho, amadurecendo ao longo do tempo, passando pela morte do tio Ben até sua consolidação como herói. Só que a interpretação do Tobey passa uma pureza de coração, mesmo depois de ter se tornado o Homem-Aranha. O Peter Parker do Holland me passa uma sensação de ser secundário, como se ele fosse mais um personagem no próprio filme dele. E é perceptível que o Holland está dando a vida para fazer esse personagem. O cara é atleta, é carismático e carrega uma baita responsabilidade de fazer jus a um dos personagens mais importantes da ficção. Call me Spider-Man! Okay, Spider-Man! Don't flip! Yeah! Mas um filme não depende somente do ator. A forma como ele é escrito pesa muito mais. Na verdade, ele foi introduzido ao MCU dessa forma, lá em Guerra Civil. Porém, me parece que carregaram essa ideia de deixá-lo meio secundário nos próprios filmes dele. Do Homecoming ao No Way Home, tivemos outros personagens do universo da Marvel presentes, o que eu acho que tira bastante esse elemento intimista presente na versão do Sam Raimi. As situações não envolvem somente a cidade de Nova York, e as coisas têm escala global, têm uma proporção gigantesca, o que faz sentido para a proposta atual da Marvel. Só que me dá uma sensação de saturação, como se quisessem extrair mais do que já foi extraído, principalmente após Endgame. O No Way Home foi fanservice, não estou reclamando, afinal foi emocionante rever o Tobey ao lado do Andrew e do Tom. Mas eu tenho umas ressalvas em relação a como o filme lidou com os vilões dos filmes anteriores. Achei aquela interação deles, presos nas câmaras, um tanto bobinha. Não acho que deram o devido respeito ao legado daqueles vilões que tiveram um peso tão grande no universo cinematográfico a qual pertenciam. Mas eu confesso que estou curioso para ver como será o próximo filme Spider-Man Brand New Day. Ele tem elementos ali que lembram muito a era do Sam Raimi, então
é capaz de ser grandioso. Nos filmes do Sam Raimi, a mensagem que eu enxergo é que o Homem-Aranha ali não era somente o Peter Parker, ele é todo aquele que acredita na justiça, como se eu ou você pudéssemos colocar aquela máscara. Isso fica muito evidente nos filmes dele. Lembra daquela cena no Homem-Aranha 2, em que ele é carregado pelos passageiros do trem que tentam protegê-lo do Dr. Octopus? Ou então quando a Tia May está de mudança e passa aquela visão de que há um herói em cada um de nós? Aí você pega a música Hero do Nickelback, que tem esse refrão aqui, ó. Que basicamente diz, eu não vou ficar aqui esperando, eu vou fazer a minha parte. Acho que isso expressa bem o sentimento do Homem-Aranha. E depois de ouvir essa música, é bem capaz de tocar With Arms Wide Open do Creed na minha playlist. Tô mentindo? Não há como negar que esse filme tem alma própria e impactou as produções atuais, mas acima de tudo impactou em diferentes aspectos a experiência de toda uma geração que pôde acompanhar o Homem-Aranha deixando de ser um menino tímido do Queens e se tornando um herói. E ao meu ver, a versão do Raimi soube transmitir isso como nenhuma outra até hoje. Mas essa é somente a minha opinião. Me diz, qual versão do Homem-Aranha foi mais marcante para você? Para acompanhar mais vídeos como este, não deixe de se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima.